Você com certeza já ouviu falar em vitaminas. Mas será que sabe o que elas realmente são? Elas são responsáveis em manter o equilíbrio do nosso corpo através de seus benefícios e são obtidas por meio de uma dieta balanceada e saudável. São divididas em dois grandes grupos, as lipossolúveis e as hidrossolúveis. Ficou confuso? Quer saber mais? Hoje, especificamente, a gente vai descobrir quais são as vitaminas que compõem o grupo das lipossolúveis, como identificá-las na nossa alimentação e qual a importância delas para o nosso corpo. Gostou? Quem traz essas informações é o médico especialista em longevidade, Dr. Paulo Roberto Lima. Doutor, seja muito bem-vindo ao Santa Receita. Muito obrigado. Doutor, o que são as vitaminas? Bom, vitaminas é tudo que a gente consegue absorver dos nutrientes. Para a gente ter um organismo saudável, a gente tem que ter, como princípio, ter vitaminas. Tem vitaminas que a gente consegue produzir, tem outras que não. Que não. Não. Caso vitamina C, a gente não consegue produzir a vitamina C. Então a gente precisa dela vinda dos alimentos. E tem algumas que a gente consegue, que aí a gente vai conversar aqui daqui a pouquinho. Mas a vitamina é essencial para o nosso funcionamento orgânico. Sem elas, uma gama de doenças aparece. Quando a gente fala de lipossolúveis, o que são as lipossolúveis e as hidrossolúveis? Legal. As vitaminas lipossolúveis são as vitaminas que são solúveis, que elas são diluídas através da gordura. Então a gente precisa da gordura para ela estar melhor no nosso corpo. E as hidrossolúveis, hidro vem de água. Então elas são difundidas no meio aquoso. Então tem uma grande diferença. Diferença na absorção e diferença em como a gente vai fazer para elas serem absorvidas, que a gente vai conversar. Que demais! Então quais são elas, doutor? Ó, as vitaminas lipossolúveis, que é o nosso tema hoje, são as vitaminas A, D, E e K. Sendo que esse quarteto, né, a gente tem um trio, que é a vitamina A, a D e a K, que ela confere pra gente vários benefícios no nosso corpo. Imunidade, disposição, confere pra gente uma coisa assim que as pessoas negligenciam muito, visão. É muito importante a vitamina A para visão. E é bem coisa de vó, né? Que fala assim, falta vitamina, toma cuidado, senão você não vai enxergar direito. É bem coisa de vó, de falar essa coisa da vitamina. E tem tudo a ver. E tem tudo a ver. E a gente fica muito esperando, né, sempre suplementar muitas coisas. E a gente vai ver aqui que a gente consegue as vitaminas de várias formas. Tendo uma alimentação balanceada, uma alimentação saudável e uma alimentação gostosa. Gostei. Então, vitamina A. Vamos começar por ela. Onde encontramos, doutor? Ó, a gente colocou aqui para vocês, olha, a gente separou a vitamina A vitamina K, a vitamina E e a vitamina D. Então, olha como é que é fácil. A gente pode colocar aqui para vocês, olha, ovos, a gema do ovo, principalmente, damasco, a cenoura. Mas sabe uma vitamina, um alimento que é muito importante, que tem muita vitamina A? Fígado de boi. Aquele ruim. Tem muita gente que torce o nariz pro fígado de boi. Mas, se a gente comer fígado de boi uma vez na semana, a gente já tem uma gama bem importante de vitamina A para o nosso corpo. Que demais! Então, assim, dá para fazer de várias formas, né? E é um baita de um produto. A gente está falando só da vitamina A. Só da vitamina outros, A. Né? E se a gente tem, por exemplo, a falta da vitamina A ou pouca vitamina A no corpo, o que ela pode gerar pra gente? Então, um dos principais problemas que a vitamina A ela gera é o que a gente chama de cegueira noturna. O paciente começa a não enxergar tão bem na parte da noite. A gente separou até uns cards, né, para poder falar, né, o cansaço, resistência, infecções. Essa cegueira noturna, ela é muito importante a gente combater usando vitamina A. Que interessante, adorei. Então vamos para a próxima. E olha que interessante, a gente tem agora as vitaminas que a gente chama de vitamina K. Olha só como que é tão simples a gente obter a vitamina K no nosso dia a dia, né? A gente tem brócolis, a gente tem couve, a gente tem alface, agrião, almeirão. Então, a gente percebe que tudo que a gente consegue dentro de um mercado, dentro de um hortifruti, a gente consegue ter as vitaminas em níveis ótimos do nosso corpo.
Muito fácil. Fácil mesmo. E, doutor, E não sei se eu fiquei... barato. Então, é barato, encontra na feira, né? Muitas coisas a gente pode até ter em casa, né? Plantando um pouquinho. E eu não sei se é impressão minha, mas se a gente também pode pensar um pouco nas cores, né, doutor? Porque a vitamina A sempre fica meio para esse alaranjado, meio roxo, aqui tá mais pro verde. Também é um pouquinho mais fácil também, não é, doutor, ou não? Para poder fixar? Sim. Boa. Tá atento, hein, Abi? Tá Porque, atento. né, ficou bem separadinha as cores, vocês vão perceber aqui. E a vitamina K, doutor, qual a importância dela para o nosso corpo? E quando a gente tá baixinho, o que acontece? Isso. Aí agora, a vitamina K, a gente vai dividi-las em várias etapas, né? Tem até o cardzinho aqui, ó, se você quiser também fica facinho para você ver. A gente tem a vitamina K e ela consegue fazer com o nosso corpo, né, a coagulação, que é mais a K1. Mas a gente tem K1, K2, K3, K4, até a 10. E eu vou fazer uma brincadeira chamada Hora do Print. Para vocês darem um print quando a gente for falar ali a respeito das junções e como que eu potencializo uma a outra. Boa. Tem como. Então, a vitamina K, a gente vai falar mais da K2MK7. Tá. É a mais específica. Mas guardem isso que a Abi falou aqui, das cores, como que fica bonito. É mais fácil para você guardar. Aqui nós temos vitamina Essa é a D. D. Então a gente sempre vai para os peixes, para os pescados, né? A gente vai sempre para isso. Lembrando que a gente vai falar da vitamina D agora, só que a vitamina D, vinda do alimento, Abi, ela é uma vitamina D com menos potência, né? Nós temos a vitamina D2 e nós temos a vitamina D3. A gente precisa, pessoal, efetivamente mesmo da exposição solar. E a gente está vendo que com essa tecnologia, todo mundo muito dentro de casa, não se expondo ao sol como deveria, os níveis de vitamina D caem muito. E se a gente ficar só por conta da alimentação exclusiva, não funciona bem. Tem que suplementar, doutor? Geralmente sim, porque a gente tem que pegar o sol mais ou menos nesse período, de 11 da manhã até as 2 da tarde, numa exposição de 10 minutos. 15 minutos no máximo, não precisa de muita coisa, mas com o mínimo de roupa possível e sem protetor solar. Senão, os raios UV, eles não conseguem converter a vitamina, né, do tecido que a gente tem da pele na forma ativa dela. Então, nós precisamos do sol, sim, ou suplementá-la. Boa. De vitamina D, parece que tem perguntinha do WhatsApp. Legal. Temos uma perguntinha para o doutor. Vamos ver. Silvaneia de Taubaté. Boa tarde, Abi e chefe Léo. Assunto muito útil e necessário. Muito obrigado, querida. Quero saber sobre o déficit de vitamina D. Quando é suplementada por medicamento, resolve a curto ou a longo prazo também? Doutor, eu tenho uma perguntinha também. Eu vou no meu médico e ele me pede um exame, vários exames, por exemplo. Vai lá fazer um check-up. A gente sabe que às vezes esses check-ups são assim, faz lá um check-up. O que eu devo pedir para o médico? Assim, eu preciso fazer exame tal para identificar a minha falta de vitamina tal. Ótimo, muito bom. Boa pergunta, Léo. Dona Silvaneia, olha só que interessante. Ela pergunta ali sobre o déficit de vitamina D, né? E qual é a importância. A vitamina D, ela ativa dentro do corpo da gente uma substância chamada catelecidina. Essa catelecidina é um antimicrobiano, é o antibiótico que a gente tem específico no corpo. Então a vitamina D, ela potencializa isso. São infecções virais, bacterianas. As pessoas que começam uma gripe, por exemplo, e se tomam doses específicas, né? Essas compradas de farmácia de vitamina D, geralmente, a maioria esmagadora das pessoas não desenvolvem gripe. Então, a deficiência, ela vem, né, e mostra pra gente. A gente tem deficiência, insuficiência e a gente tem os níveis ótimos. Níveis ótimos de vitamina D ficam em torno de 60 a 80. Sempre assim. A deficiência e a insuficiência são aqueles pacientes que dosam, Léo, e estão abaixo de 15, abaixo de 20. São pacientes que ficam mais susceptíveis às doenças. A vitamina D hoje, ela já tem uma gama de artigos científicos, vários artigos científicos, mostrando a magnitude dela nas doenças autoimunes, no tratamento e na manutenção, né, de uma qualidade para as pessoas que estão com câncer. Então, assim, vitamina D é importantíssimo. E a gente sempre dosa, Léo acabou de perguntar, a vitamina D associado ao PTH
cálcio sérico, calciônico e fósforo. A gente sempre usa esses exames para poder potencializar a vitamina D. E aí ela perguntou de prazo, né, doutor? Porque tem gente também que fica meio com receio e acaba tomando vitamina D, suplementando por muito tempo, e o excesso também é complicado, não é? Ou não? Dificilmente a gente vai ter excesso de vitamina D. Dificilmente. A gente precisa de vitamina D constante, porque na verdade a gente não se expõe ao sol. Então um paciente que chega com 20 de vitamina D, ele vai tomar vitamina D pelo menos em um período de 6 a 1 ano, 6 meses a 1 ano, para o nível de vitamina D ficar em níveis ótimos. E o paciente melhora. Melhora a disposição, melhora dores, né? Tem uma coisa chamada osteomalácia, que é uma dor que às vezes dá e o paciente confunde muito com fibromialgia. E quando começa a elevar os níveis de vitamina D, o paciente diminui. Gente, que Porque incrível. potencializa isso e ainda potencializa as catalecidinas. Maravilhoso. Vitamina E. A vitamina E é o que a gente chama de tocoferol. Né? A vitamina E a gente tem nos olhos, nas castanhas, né? Nas nozes, e é um dos maiores antioxidantes que a gente tem. Um dos maiores. Então, assim, é a menina dos olhos, a vitamina E. Mas a gente vai falar ali da tríade, vitamina A, D e K2MK7. Por favor. Com Vamos licença. lá, doutor. Olha só, pessoal, a gente... Pode ficar do lado que você quiser. Tá. Agora é a hora do print. Isso Print. aqui, específico para o seu programa, Abi. Que Depois legal. eu saio daqui, o pessoal pergunta, é muito gostoso, interage. Então, eu fiz isso aqui específico para vocês. A gente tem sempre que suplementar, Abi, a vitamina D, A e K2. E mais importante, a vitamina A, o palmitato de retinol. Mas por que a vitamina A ela é tão importante? Porque, olha só, a vitamina A, ela ativa o VDR, que é o receptor da vitamina D. Então, se eu tenho níveis baixíssimos de vitamina A e eu tomo a vitamina D às vezes não sobe por falta da A. Da A. Então, tomar a vitamina D na ausência de vitamina A, do palmitato de retinol, Não vai adiantar. não vai adiantar. Às vezes aquele paciente que toma, sobe um pouquinho e fala, poxa, não funcionou. Bom, não funcionou porque tá faltando coisa aí. Então, Legal. a outra coisa também, ela ativa a K2MK7. Lembra da K2MK7? Aham. Eu coloquei um coraçãozinho aqui para vocês nunca esquecerem. Que bonitinho. O que Fantástico. o que a K2 faz? Olha só, a K2, ela ativa uma coisa, é só para vocês terem mesmo, chamado MGP. Esse MGP, ele faz o seguinte, ele tem afinidade pelo cálcio. O cálcio que está nos tecidos moles. E esse cálcio nos tecidos moles pode estar onde? No coração, levando à aterosclerose. Deposição de cálcio nos locais moles, fígado, coração. Então, o que o MGP faz quando é ativado pela vitamina A e pelo K2MK7? Ele tira esse cálcio dos órgãos moles e leva para o osso. Então, pessoal, Que legal. essa hora do print que eu fiz para vocês é isso. E junto com magnésio e ômega 3. ômega 3. Por que o ômega 3? Porque o ômega, ele é óleo. Como essas vitaminas, elas são lipossolúveis, elas precisam de óleo para serem absorvidas. Nada melhor do que fazê-los na presença de ômega 3. Ômega 3. Porque agora tem o ômega 3, um baita de um produto com EPA e DHA, é óleo. Você consome isso junto com a tua alimentação, almoço ou jantar, e você vai conferir para o teu organismo um baita Que de um demais. sistema imune fortalecido. Gente, isso é maravilhoso. E toda vez que eu lembro de você e das vitaminas, eu falo, doutor, o que não pode faltar? Ele fala, ômega 3 e magnésio, né? E Exato. esteja com as vitaminas. Se eu tô com isso aqui, ok, eu tô feliz da vida, eu tô muito bem, Sim, né? sim, sim. Isso é maravilhoso, Isso gente. aqui eu fiz, eu falei, olha, amanhã, né, no programa, no almoço de domingo, vai ser aquele negócio. Você toma ômega 3? Toma. Mas você toma com A, D, K2? Mas por quê? Por quê? Não, vi no programa da AD. Fantástico, vocês vão ficar expert. Tem mais perguntinha de WhatsApp, doutor? Temos mais uma perguntinha para o doutor Sueli de Ouro Verde, São Paulo. Boa tarde, Abi, Léo e doutor. Como consumir esses alimentos para extrair melhor os benefícios? Fritura perde as vitaminas? Obrigada. Agradeço, Sueli. Beijo, Sueli. E aí, doutor? Bom, na verdade, todo alimento que ele é imerso em temperaturas muito altas, eles perdem sim as propriedades dele. Perdem
Por quê? Porque a fritura, né, ainda mais vindo de repente de um óleo de soja, de um óleo de canola, ela não faz bem, ela inflama o organismo. Então, a gente deixa o alimento mais torrado, então isso não faz tão bem para o organismo, para a absorção. Qual é a melhor forma de você fazer? Ele grelhado, ele cozido. Eu tenho... Pessoal, uma coisa muito interessante, pegar aquela couve, se vocês colocarem a couve numa tigelinha, e aí, Léo, eu aí falando de receita. Manda, doutor, tô aqui, ó. Manda, doutor. Só anotando. Eu gosto muito de colocar essa couve e colocar ela para assar. Ela fica toda douradinha. Fica, parece um chips, não Parece um chips. Fica uma delícia. Então, assim, a gente vai brincando com o alimento. Então, assim, realmente, fritar, a gente diminui, sim, a biodisponibilidade e absorção desse nutriente. Boa. Tem mais uma pergunta. Mais bombando, doutor, como sempre. Cris de São Paulo. Boa tarde, Abiléu, doutor Paulo. Meu pai toma um anticoagulante e não pode comer verduras verdes escuras e falta vitamina B2. Como ele é acamado, não pode tomar injeção de vitamina B12. O que fazer? Beijos, beijos, Cris. Beijos, Cris. E aí, doutor? Cris, pergunta maravilhosa. Realmente, assim, os pacientes que tomam anticoagulante, as vitaminas do complexo K, lembra que eu falei da K1? Realmente, a gente tem que diminuir, porque potencializa esse poder. Ele pode realmente descompensar, tá? Então, sim, tem que ter um pouco de cuidado para os pacientes que tomam anticoagulante, tá? Então, assim, ele está acamado, né? Ainda a gente tem que potencializar ainda mais essas vitaminas aqui. A A, a D, a vitamina C, o ômega 3 e principalmente, Cris, o magnésio, tá? Paciente acamado, não sei qual é a doença do seu pai, né? Mas paciente acamado tem muito consumo por si só, né? Não faz atividade física, né? Possivelmente deve ter uma fisioterapia no leito, mas se vocês... O corpo dolorido, Sim. a pele mais fininha, né, doutor? Sim, Também. mas se vocês puderem, eu sei que é difícil, né, a realidade de cada um, mas se puder expor teu pai a pequenas doses diárias de sol, vai melhorar muito. Antigamente a gente tinha nos hospitais, né, o solário, onde os doentes eram curados de determinadas enfermidades pela exposição ao sol. E hoje a gente sabe que é por conta dessa ativação da vitamina D e a potencialidade das catalecidinas. Boa. E já dando um gancho, porque hoje você já entendeu um pouquinho sobre isso, as lipossolúveis, hidrossolúveis, quando ela fala de B12, ela é hidro? Ela é hidrossolúvel. Então é o nosso próximo capítulo, pode ser? Pode. Não Bora. é? Porque aí tem B de tudo quanto é número, né, doutor? Tem. Vai de B1 até B1 quanto? até B12, tem a vitamina C, a gente tem as outras vitaminas que são as hidrossolúveis, que é uma gama de vitaminas e que a gente faz, né, na parte de alimentação ou a gente suplementa. Boa. Pra gente falar da próxima, você acha que é legal falar das hidro todas juntas ou falar só um da B? Porque B tem bastante, né, doutor? B a gente já tem bastante coisa, né? Tem. Então a gente vai para B primeiro, depois a gente finaliza as outras, Ótimo. não é? Vou ficar feliz. Eu adorei, doutor sempre maravilhoso, viu, minha gente? É o doutor que faz uma medicina que é integrativa e a gente tem falado muito isso no programa, que é descobrir a causa da doença, né? Não é aquela coisa que você toma um remedinho e passou. É descobrir o porquê que você está tendo alguma coisa, né? Por que você está sentindo alguma dor, porque você está sentindo indisposto, né, doutor? E a gente vê que, de repente, o que as pessoas até querem suplementar, até querem, mas às vezes falta esse conhecimento aqui. Então, por isso que eu gosto de trazer as coisas para o teu programa, você fala, eu vi lá. Ótimo. Aproveita, Exclusivo. Manda mensagem pro doutor, que ele responde tudo pra vocês, faz lives maravilhosas, viu, minha gente? @doutordr.paulorobertolima e o telefone é o 12 99737 7007. Doutor, beijos. Beijos pra doutora Obrigado. também, viu?